Acidente do Eixão, preso do saidão que causou a morte de 3 pessoas, é flagrado cometendo assalto um dia antes da batida. Caso Lula, a PGR questiona registro de candidatura do ex-presidente com base na lei da ficha limpa. Hoje, já está tudo pronto para o debate da Band, com 7 candidatos ao Buriti, logo mais às 10 da noite. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A polícia divulgou imagens que mostram o tamanho da ousadia do preso beneficiado do saidão que rendeu uma mulher e uma criança e causou o acidente que matou 3 pessoas no Eixão. Na sexta-feira, um dia antes da tragédia, Paulo Brás cometeu um assalto à mão armada, horas depois de deixar a penitenciária. No mesmo dia em que Paulo Brás foi liberado do Centro de Progressão Penitenciária no saidão do Dia dos Pais, ele cometeu o assalto. Repare, esse militar estaciona na 711 Sul e antes mesmo de trancar o carro, é rendido pelo bandido que está armado e usando um capacete. O criminoso pega o relógio do homem e manda ele se afastar. Paulo Brás foi preso logo em seguida, mas por outros crimes. No último sábado, ele roubou um carro onde estavam uma mulher e uma criança que foram feitas reféns. Durante perseguição policial, ele provocou um acidente no Eixão Sul que terminou com 3 mortes. Condenado no fim de 2016 por fazer parte de uma quadrilha que roubava relógios de luxo, Paulo cumpria pena em regime semiaberto desde março deste ano. Nesta semana, a Justiça definiu que ele vai responder pelos crimes de assalto, roubo com restrição de liberdade e acidente de trânsito com morte, em regime fechado. Agora, Cláudio Humberto está com a gente, conosco aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Dá para notar que era um criminoso em série. Não, isso é um bandido perigosíssimo, né? Você viu aí nessa ação e também no desenrolar disso que acabou na tragédia com 3 mortos, 6 pessoas feridas, destruição. E agora, minha gente, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem foi que autorizou isso? 5º, 6º dia da tragédia e até agora ninguém apareceu. Não apareceu o psicólogo ou o psiquiatra forense que examinou este bandido e chegou à conclusão brilhante de que ele estava em condições não apenas de haver recebido, como recebeu o Instituto da prisão lá do semiaberto, né? Ele só dormia na cadeia, como também incluiu esse criminoso na lista dos beneficiados com o saidão do Dia dos Pais. Quem foi esse psiquiatra ou psicólogo forense? Quem foi o promotor que concordou com isso e recomendou que o juiz assinasse o ato? Quem foi o juiz que autorizou isso? Ninguém apareceu até agora para se explicar, para pedir desculpas ao menos àquelas famílias enlutadas, 3 famílias, né? 3 pessoas acabaram assassinadas por esse criminoso, sem contar os outros que foram vítimas de violência também brutal, como esse cidadão assaltado na porta de casa. É preciso que essas pessoas tenham a coragem de vir a público e se explicar. Explicar por que é que fazem isso, por que colocam tão facilmente bandidos perigosos nas ruas. O Tribunal de Justiça determina que o Instituto Hospital de Base contrate funcionários apenas por concurso público, mas ainda cabe recurso da decisão. Veja só. Na prática, a determinação do Tribunal de Justiça ordena que a compra de materiais seja feita por licitação e que novos empregados cumpram teto salarial. Além disso, o Instituto do Hospital de Base do Distrito Federal deverá abrir licitações para contratação de serviços. Na sentença, o juiz determinou ainda a suspensão do termo Serviço Social Autônomo no Estatuto Social do Instituto Hospital de Base. A natureza jurídica terá de ser a de fundação pública com personalidade de direito privado. Em nota, a Procuradoria-Geral do DF afirmou que vai recorrer da decisão. Até 11 de janeiro deste ano, o hospital de base era mantido pela Secretaria de Saúde da capital. No dia seguinte, passou a funcionar como um instituto. Neste novo modelo, a gestão garantiu aumentar em 20% a capacidade de atendimento com o mesmo orçamento de 2016, de cerca de 600 milhões de reais. Para isso, o governo e o instituto esperavam que os contratos de novos funcionários pudessem ser regidos pela CLT, diferentemente dos antigos servidores.
Cláudio Humberto, na prática, essa decisão muda o modelo do hospital. Não muda porque é decisão de primeira instância e, portanto, deverá ser derrubada, né? O que a gente tem visto é o setor público, segmentos do setor público, tentando sabotar de todas as maneiras essa experiência, que é uma experiência necessária no hospital de base. A saúde pública precisa disso, mas as pessoas continuam agarradas nas tetas do governo, continuam querendo ganhar o máximo possível, tirar o máximo possível de dinheiro de saúde para colocar no bolso. E, por isso, os sindicalistas, a pelegada em geral, acaba se associando a outros segmentos do setor público para sabotar essa iniciativa que é muito boa, que é muito positiva. O que a gente percebe é que eles ficam tentando ferir de morte a iniciativa do Instituto Hospital de Base. Você viu que essa ação, por exemplo, já foi derrotada na Justiça. O próprio Ministério Público nem sequer contestou ou apoiou a alegação contra o Instituto Hospital de Base e, por isso, a ação morreu. Mas agora o setor público, esses que se beneficiam de tantos privilégios, inconformados, voltaram a apresentar uma nova ação e a cada ação que percam vão retomá-la novamente e é uma luta incessante dessas pessoas que criaram o Instituto Hospital de Base. E mal foi apresentado no Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de registro da candidatura de Lula já sofreu contestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Como era esperado, ela quer barrar a candidatura baseada na lei da ficha limpa. Luiz Roberto Barroso foi sorteado para analisar o caso, mas ele quer que a nova presidente, a ministra Rosa Weber, decida quem assume a relatoria. Raquel Dodge se baseou na lei da ficha limpa, que impede a participação em eleições de políticos condenados em segunda instância. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. No total, já são 3 pedidos de impugnação contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Além da PGR, o Movimento Brasil Livre e o ator Alexandre Frota entraram com o mesmo pedido no TSE. Nesses 2 casos, o relator vai ser o ministro Admar Gonzaga. Mais cedo, uma marcha do Movimento dos Sem Terra seguiu pelas ruas de Brasília até a sede do tribunal. Segundo a Polícia Militar, foram cerca de 10 mil pessoas. De acordo com o movimento, 30 mil. Um grupo de políticos acompanhou a entrega do pedido de registro de candidatura de Lula. Entre eles, José Dirceu, que foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele foi autorizado a aguardar em liberdade o julgamento de recursos em tribunais superiores. Para registrar a candidatura de Lula, o PT apresentou um nada consta na certidão de antecedentes criminais, tirada em São Paulo. A condenação de Lula foi pela Justiça Federal no Paraná. A presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que a lei considera válido o documento do domicílio eleitoral do candidato. Nós estamos registrando Lula dentro da legislação. Muitos têm dito que nós estamos fazendo um ato contra a legislação, contra a ordem. Não é verdade. Estamos estritamente dentro da legislação, dentro da Constituição. Temos o direito, Lula tem o direito de ser candidato. Ao todo, 13 chapas foram registradas. Os partidos apresentaram também a declaração de bens dos candidatos. O mais abonado é João Amoedo, do Partido Novo, com 452 milhões de reais. Em seguida, Henrique Meirelles, do MDB, tem pouco mais de 377 milhões. João Goulart Filho, do PPL, 8 milhões e meio. Lula, do PT, quase 8 milhões. Pelo Podemos, Álvaro Dias declarou 2 milhões e 800 mil. Jair Bolsonaro, do PSL, 2 milhões e 300 mil. Ciro Gomes, PDT, 1 milhão e 600 mil. Geraldo Alckmin, do PSDB, 1 milhão e 300 mil. Marina Silva, da Rede, 118 mil reais. Vera Lúcia, do PSTU, 20 mil. Guilherme Boulos, do PSOL, 15 mil. E Cabo Daciolo, do Patriota, declarou não ter bens. Agora, Cláudio Humberto, todos querem saber quando essa ação deve ser julgada pelo TSE. Não deve demorar, a Justiça Eleitoral, em geral, é muito rápida, mas o que se discute também é o triste momento que o Brasil viveu ontem, né? A gente verificou aqui uma manifestação de mortadelas, pessoas que receberam R$50 para participar daquilo, além de sindicalistas e apoiantes do ex-presidente. Muitos dos líderes dessa manifestação
posando para fotos no protocolo do TSE, um bando de oportunistas interessados em ganhar uns votos ali dos petistas ou do eleitorado petista, enquanto o ex-presidente não terá benefício nenhum com isso, pelo contrário, isso só o prejudica perante a justiça eleitoral e até perante a justiça criminal, porque, afinal de contas, justiça não pode ser pressionada. Justiça tem baixa tolerância para quem faz isso, para quem tenta arrancar dela decisões no grito. O que a gente viu ontem é que o Brasil corrupto, o Brasil indecente, tem um candidato a presidente da República que não pôde comparecer ao protocolo do pedido de registro da sua candidatura, porque está preso. Ele está cumprindo pena de prisão por corrupção, por lavagem de dinheiro, responde mais a meia dúzia de acusações igualmente muito graves. O que a gente viu ontem foi aquele Brasil, o Brasil que fura fila, que suborna o guarda, o Brasil daqueles que querem levar vantagem em tudo, o Brasil daqueles que estacionam em vaga de deficiente, de idoso, o Brasil da pequena safadeza, do jeitinho. É esse o Brasil que torna o ex-presidente líder das pesquisas para presidente da República. E o presidente Michel Temer assinou agora há pouco uma medida provisória que abre linha de crédito para santas casas e hospitais filantrópicos. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado ao vivo. Muito boa tarde, Renata. Uma decisão importante. Sim, Rodrigo, uma decisão muito importante, porque a gente sabe que a saúde no Brasil como um todo, o SUS, né, é realmente bastante complicada. Quem depende sabe. E essas santas casas, hospitais filantrópicos também passam por uma situação bastante delicada financeiramente falando. Então, essa medida provisória, ela abre essa linha de crédito para essas instituições. Esses recursos virão do FGTS, estarão disponíveis no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e também no próprio BNDES. Então, esses juros, os responsáveis por essas instituições, aí a gente vê essas imagens dessa cerimônia que acabou agora há pouco no Palácio do Planalto. Então, os responsáveis eles vão poder ir até essas instituições e solicitar esse financiamento com juros de 22% ao ano. Ou melhor, o juro anterior era de 22% ao ano. Agora, esses juros serão de 8% ao ano, para facilitar, portanto, obviamente, o pagamento. Só que tem um porém, Rodrigo. Há uma estimativa de que a dívida desses hospitais chega a algo em torno de 22 bilhões de reais. E essa linha de crédito é de cerca de 4 bilhões de reais. Não é o suficiente aí para resolver esse problema, mas pelo menos é uma linha de crédito aí para que eles possam melhorar. No primeiro momento, o governo havia pensado em mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional. Só que a gente sabe que no projeto de lei, nessa situação que a gente se encontra, os parlamentares, deputados e senadores preocupados aí com as reeleições, seria difícil mesmo. Então veio como medida provisória e já está valendo. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações e a seguir todos os detalhes sobre o primeiro debate da TV aberta com os candidatos ao GDF. O Band Cidade volta já. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento Crédito Banco do Brasil. Até 1 milhão em prêmios. Eleições 2018. Hoje, às 10 da noite, a Band promove o primeiro debate da TV aberta com os candidatos ao governo do Distrito Federal. E já está quase tudo pronto. Confira aí. O palco para o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal recebeu os últimos detalhes na manhã desta quinta-feira. Os 7 púlpitos já estão esperando para serem ocupados por Rogério Rosso, do PSD, Júlio Miragaia, do PT, Eliana Pedrosa, do PROS, Fátima Souza, do PSOL, Ibanez Rocha, do MDB, Alberto Fraga, do DEM e Rodrigo Hollenberg, do PSB. Já são 20 anos em que o Grupo Bandeirantes realiza esse primeiro encontro entre os candidatos para que a população possa conhecer as propostas de campanha. O debate dá oportunidade à população de conhecer os seus candidatos. Nós temos, principalmente desse ano, um período de eleição muito curto, são 45 dias, e o que dará a possibilidade do candidato ser conhecido é a televisão. Começa pelos debates e depois pelo programa eleitoral. Então, isso é muito importante e o Grupo Bandeirantes leva isso com uma seriedade enorme, porque é isso que vai fazer com que a população possa conhecer os seus candidatos e fazer a melhor escolha possível para governar o nosso Estado.
Os candidatos serão recebidos aqui no estúdio da Band Brasília na noite desta quinta-feira. O estúdio foi completamente adaptado para esse primeiro debate entre os candidatos. A ideia é de que tanto o mediador, que será o Rodrigo Orengo, quanto você que está aí em casa, consiga ver as reações de todos os participantes a qualquer momento. É um cenário que ele tá mais comprido e a gente conseguiu fazer uma modificação do Orengo, que ele fica numa outra posição, ele não fica no meio, então ele consegue ver todo mundo de uma forma melhor, o que pode trazer um pouco mais de dinamismo pro debate. O momento também será uma ótima oportunidade para que os empresários da capital tenham um panorama do programa de governo de cada candidato ao governo do Distrito Federal. É fundamental, é essencial para o cidadão e para o negócio, para o mercado, né? Para os seus negócios, que é onde eles estão inseridos, né? Quais são as propostas, né, dos candidatos para a economia do DF, né? Quais são as intenções dele para promover, para incentivar, né, os negócios. Negócios são empregos, né, economia, né? E aí é um círculo virtuoso. O debate começa às 10 horas desta noite e será transmitido ao vivo na TV Band e também na Band News FM. E agora que você está por dentro das regras, não esqueça, o debate começa às 10 da noite. Você também pode acompanhar o primeiro confronto entre os candidatos ao GDF no site band.com.br/debate 2018. Se preferir, acesse o nosso canal no YouTube, só procurar Band Jornalismo. E aqui o eleitor tem prioridade. Quer perguntar algo para os candidatos? Então mande seus questionamentos para o Jornal Metro no e-mail leitor.bsb@metrojornal.com.br. Uma das questões selecionadas será respondida por todos os 7 candidatos. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com novidades sobre a obra do viaduto do Eixão.